Bom dia, Tereza. Bom dia, Celso. Tudo bom com vocês? Mais um dia aqui, nós estamos juntos nessa semana aí que a gente está caminhando, que eu estou tendo essa oportunidade de estar aqui com vocês. E hoje mais um feriado, né? Aí no Rio de Janeiro. Eu não estou no Rio, eu estou... Bom dia, Tereza. Eu não estou no Rio, eu estou em São Paulo, vim para um treinamento, então vocês estão vendo aqui estou dentro de um quarto de hotel, vocês estão vendo aqui um cenário diferente. Mas a gente está junto aí, essa é a grande vantagem, né? A oportunidade que toda a rede, toda a internet nos proporciona, de nós estarmos juntos, mesmo cada um em um lugar, isso é bom demais. Então, vamos orar. Hoje também deve ter gente dormindo um pouquinho mais e é justo. Vamos orar, vamos buscar o Senhor aqui e depois a gente lê aqui a palavra, lê o texto e lê a palavra para a gente compartilhar um pouquinho, tá bom? Senhor amado, muito obrigada por esse tempo tão precioso. Mais um dia, muito obrigada porque, como diz a tua palavra, as tuas misericórdias, e a gente sabe que a tua bondade, a tua graça, o teu amor, Senhor, se renovaram sobre a nossa vida e nós estamos aqui para mais esse dia. Senhor, que tu já sabes, tudo que nós vamos viver e passar ao longo desse dia, e que tu possas nos guiar, nos guardar, Senhor, nos proteger, Senhor, e que em todo tempo, Pai, nós possamos estar refletindo quem tu és. Deus abençoe meus irmãos aqui, Senhor, que nós possamos a cada dia ter renovado esse desejo de te buscar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, bom dia, Priscila, Anitta. Vamos lá, vamos começar a ler aqui eu tô me arrumando aqui, gente, porque eu tô meio improvisada aqui sentada aqui na beira da cama do hotel, mas vai dar certo. Vamos lá, vamos ler juntos então. O título de hoje é Água Viva. Bom dia, Rose. Água Viva. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Nunca deveria haver períodos de seca na vida cristã, e aqui o escritor colocou esse períodos de seca entre aspas. Deus disse que ele seria como um poço artesiano na vida de um crente. Os poços artesianos borbulham com um suprimento interminável de água fresca, das profundezas da terra, sempre satisfazendo e saciando toda a sede. Essa é a ilustração de um renovo espiritual pertencente à pessoa em quem o Espírito Santo reside, ou seja, pertencente a mim e a você, que cremos em Cristo, que reconhecemos essa obra da cruz, de morte e ressurreição, que cremos, temos Ele como nosso Salvador, mas muito mais do que isso, nosso Senhor. O Espírito Santo mora dentro de você, mora dentro de mim. Então, Ele é poderoso para cada dia nos satisfazer e saciar a sede, essa sede espiritual que todo ser humano tem. Já ouviu pessoas falarem que estão passando por um período de seca na vida cristã? O que elas estão dizendo? Será que acabou a água do Senhor? Será que quando alguém diz, eu estou me sentindo seco espiritualmente, eu estou me sentindo fraco, eu não tenho mais vigor, será que é porque o Senhor, né, tudo aquilo que Ele oferece acabou? Será? Acho que não. Não deveria, olha que interessante que o escritor colocou, não deveria nem passar pela sua mente que as águas vivas que estão em você
possam ser reduzidas a uma goteira. Não, queridos, claro que não. Guarda uma coisa antes até de terminar essa leitura aqui. Nosso Deus, ele é uma fonte inesgotável. E olha que interessante. Vamos lá, vamos continuar. Você não precisa correr pelo país inteiro tentando encontrar recursos para o refrigério espiritual. Conferências, retiros e livros podem trazer encorajamento. Mas se você é um cristão, a fonte de água viva já habita em você. Queridos, olha só para a gente ir pontuando. Hoje eu estou fazendo um pouquinho diferente, eu não estou fazendo uma leitura corrida. Aqui o escritor, ele não está em nenhum momento criticando ou falando mal de conferências, de retiros, de livros, de congressos. Claro que não. Isso é maravilhoso, nos fortalece, além de nos fortalecer espiritualmente, promovem retiros, conferências, né, congressos, promove comunhão entre o corpo de Cristo. É claro que isso é legal, é importante, é muito bom, mas o que ele está dizendo que isso não é isso que vai somente isso, né? Que vai saciar a nossa sede, que vai saciar a nossa fome por Deus. Porque você imagina, eu vou num congresso hoje, aí daqui só vai ter outro congresso daqui a 6 meses, 8 meses, 1 ano. Imagina se só lá, depois desse tempo que eu for me alimentar, que eu for me encher da palavra de Deus, que eu for começar a renovar, matar a minha sede. Fica sem beber água um dia inteiro, água mesmo, água. A nossa água aqui líquida. Você não aguenta, você se sente mal. Fica sem comer muito tempo, eu não estou falando sem comer 1 hora, 2 horas. Isso você vai se sentindo mal, porque o teu organismo, ele sente falta, ele precisa do alimento. Então, ele não está criticando, mas ele está falando que a nossa busca pelo Senhor, o nosso desejo tem que ser diário, tem que ser algo constante, em que eu posso ir para um retiro, eu posso ir para um treinamento, eu posso ir para uma conferência, mas isso vai ser um plus. Vai ser mais alguma coisa que vai me encher ainda mais. Vai me fazer, quem sabe, transbordar daquilo que o Senhor, que o Espírito Santo já tem plantado no meu coração. Mas vamos continuar. Você já trocou, e aqui o autor começa a falar com a gente. Você já trocou a fonte de água viva por cisternas feitas por homens que não são capazes de reter água? Por que você trocaria um poço artesiano por um tanque de água quebrado? Os poços artesianos não secam, mas as cisternas rachadas sim. Se você está experimentando uma seca espiritual nesse momento, será que isso está acontecendo por estar tentando encontrar sua fonte de renovo espiritual em fontes feitas por homens que irão falhar sempre? Jesus fez um convite para você quando disse: se alguém está com sede, venha a mim e beba. Você tem sido renovado pela água viva que só Jesus pode prover? E eu lhe pergunto isso, você tem sido renovado por essa água viva que só Jesus pode dar? Porque Ele é essa própria água. Você tem feito isso? E olha aqui, o povo de Israel, eles cometeram duas falhas muito grandes, 2 pecados, vamos dizer assim. Eles abandonaram o Senhor, que era fonte de água viva, aquele que traz o renovo espiritual, aquele que é a fonte de todas as coisas na nossa vida, aquele que é o provedor de tudo, aquele único que tem o poder de nos saciar. Eles abandonaram isso. Fala, não, a gente não precisa, nós vamos construir, nós vamos abrir mão dessa fonte inesgotável e nós vamos construir cisternas onde nós possamos armazenar água. Gente, olha só o que fala isso. Essa aponta para algo feito pelo esforço humano, pelo braço humano, feito para receber algo circunstancial,
para essas cisternas que foram feitas pela mão humana, eles precisavam de que a chuva caísse, ou seja, precisavam de uma ação da circunstância, uma ação de algo vindo de fora para poder cair ali. E ainda assim era limitado, porque a quantidade de chuva, de água, né, que eles conseguiriam armazenar, estaria diretamente proporcional à profundidade dessa cisterna. E o Senhor falou: vocês trocaram aquilo que eu tenho, que é inesgotável, que renova a cada dia. Por isso que tem um prazo de validade. Gente, e quantas vezes, queridos, o povo de Deus, nós, filhos de Deus, se não estivermos atentos, a gente faz isso. A gente deixa o Senhor de lado para poder achar que, olha, esses prazeres aqui são mais importantes, é isso aqui que vai me saciar, são essas pessoas que vão me saciar, todo esse dinheiro que vai me saciar, tudo isso. E assim, eu não estou querendo falar mal aqui de ninguém, de dinheiro, não é isso não. Eu estou querendo falar que nada que não seja o Senhor vai preencher o vazio que o ser humano tem dentro dele. Billy Graham tinha uma frase em que ele falava que dentro do coração do homem, né, do ser humano, tem um buraco, tem um espaço que só é preenchido por Jesus, e é isso. Só Ele tem o poder de nos preencher. Então, queridos, hoje eu acho que esse devocional aqui hoje é mais um apelo, mais um convite para te falar: não permita que nada, não troque o que é eterno, o que te dá vigor, aquilo que é eterno, aquilo que é perfeito, não troca pelas coisas passageiras. E que aqui no texto ainda falou cisternas rotas, cisternas rachadas, que quando você vê, acabou. Enquanto eu lia o texto, gente, eu estou me arrumando aqui, olha só, porque eu falei para quem chegou depois, vocês estão num feriado aí no Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo, eu vim para um treinamento, então eu estou aqui no quarto de hotel, me adaptando aqui pra gente conversar. Tá até meio escuro, mas é o máximo de iluminação que tem aqui. Mas enquanto eu tava lendo aqui, eu tava lembrando, sabe de quê, gente? Lá da igreja de Laodiceia, que lá no Novo Apocalipse é falado que, assim, olha, porque você não é nem morno, nem frio, vomitar-te-ei. E ali estava fazendo uma correlação com as águas que aquela cidade recebia, porque ela recebia água de 2 aquedutos, e que uma água era quente, mas conforme até chegar lá, a água já estava morna, e o outro, a água era fria, refrescante, mas até chegar na cidade ela já não estava mais tão fresca. E se você parar para pensar, for ler também, essas águas quentes, elas serviam para fins terapêuticos. E a água refrescante servia para quê? Para saciar a sede mesmo, humana. E aí o Senhor usa essa metáfora falando: olha, porque você não é quente, porque você não é quente nem é frio, eu vou te vomitar. Sabe por quê? Porque a água morna, queridos, não serve para nada. Ela nem é quente o suficiente para servir para um fim terapêutico, para trazer cura, para trazer esse refrigério e cura mesmo, fim terapêutico, trazer cura. Mas ela também não é gelada, ela não é fria, ela não é fresca para saciar. Pega uma água morna. Quem é que gosta de água morna? Ninguém, gente, ela é intragável. Não dá para beber, é muito ruim. E o Senhor estava falando isso para essa igreja, mas Ele fala isso para nós, queridos. Não sejam frios, não sejam indiferentes, não deixa a sua vida espiritual secar. Mas seja assim, quente, seja apaixonado pelo Senhor a cada dia. Não seja uma pessoa que está completamente indiferente, não seja essa pessoa também morna que,
sabe, não tem prazer, não tem vigor na presença do Senhor. Não! Seja alguém cheio da presença dEle. O Espírito Santo quer te usar. E Ele está disponível falando, olha, vem buscar em mim. Eu tenho água viva, eu tenho renovo todos os dias para a sua vida. Eu quero te usar como essa água quente para um fim terapêutico, para trazer cura para as pessoas. Queridos, quantas pessoas hoje em dia precisando de cura emocional, cura espiritual, e os filhos de Deus têm a resposta. Porque nós somos melhores? Não, claro que não, porque Jesus é a resposta. Guarda uma coisa, Jesus, Ele é a resposta para todo questionamento humano, todo questionamento. A obra da cruz, ela trouxe a resposta para qualquer problema da humanidade, porque na cruz Jesus ele venceu todas as coisas, e ali na cruz o Senhor, Ele venceu as enfermidades, Ele venceu todo o pecado, Ele venceu toda a miséria, todos os problemas da humanidade se encontram resposta na cruz. E eu e você já cremos nisso, então eu e você podemos, não na força do nosso braço, mas usados pelo Espírito Santo, ser essa água quente que vai trazer cura para essas pessoas. Ao mesmo tempo, nós também temos essa fonte, nós que estamos em Cristo, quem está em Cristo, essa fonte inesgotável, que é Ele mesmo, que traz esse frescor, que sacia a sede. Quantas pessoas, queridos, ali fora, buscando saciar a sua sede, ou tampar esse buraco que eu falei, né, dessa frase de Billy Graham, que tem dentro de si, com tantas coisas, mas nada vai dar certo, porque só Jesus é a resposta. E Ele conta comigo e com você, sabe por quê? Porque nesse mundo, eu falei isso acho que foi ontem, nós somos boca de Deus, nós somos os braços dele. Onde você vai, você é um representante de Cristo, e Ele quer te usar. Então renova a tua vida a cada dia. É claro que eu quero dizer, não é na força do nosso braço, mas eu quero te pedir uma coisa: não permita que você chegue num ponto de sequidão espiritual, queridos. Não permita isso. Eu sei que não é na força do meu braço, eu vou conseguir, eu vou me manter firme. Não, a gente não vai conseguir em nós mesmos. Mas você tem, como eu já falei, o Espírito Santo dentro de você. Então, se você está sentindo, peraí, eu acho que eu estou ficando seca, tem alguma coisa que corre para os braços do teu Senhor, corre para os pés dele, se derrama completamente, fala com ele: Senhor, eu não estou conseguindo, eu estou me sentindo fraca, eu estou me sentindo vazia, me ajuda. Você é a fonte de água viva, você é aquele que tem renovo, você é aquele que se renova a cada dia na minha vida. Senhor, levanta uma pessoa, usa alguém. Queridos, deixa eu falar uma coisa: não fique sozinho. Não fique sozinho, nem eu nem você, nós não fomos criados para sermos uma ilha. Não fique sozinho, tenha pessoas ao seu lado, pessoas que vão te sustentar. Não se afaste da casa de Deus. Deixa eu te falar uma coisa rapidinho aqui, por causa do nosso horário, eu lembrei disso agora. Há muitos anos atrás, eu não era nem da Nova Vida, era uma outra denominação. Isso tem muitos anos, e eu e minha família, e não só nós, mas a igreja lá, estava passando por um momento muito complicado, situações muito sérias. A igreja rachou, o que não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. Então muita gente ferida, muita gente que saiu da igreja, e nós estávamos extremamente feridos por tantas coisas que estavam acontecendo, eu e minha família. E nós que éramos tão ativos na igreja naquela época também, né? A gente quase não ia mais, porque quando a gente ia, a gente voltava com mais dor no coração
pelos problemas que estavam acontecendo. Então, nós íamos de manhã porque nós tínhamos filhos né, a gente tem que ser muito responsável também em relação a isso, mas à noite a gente ficava em casa. E eu, por favor, queridos, eu não estou falando aqui para jogar peso. Se você não for à igreja de manhã e de noite, Deus não vai gostar de você, Deus não vai querer usar. Não, em nome de Jesus, não entenda por esse lado, não. Presta atenção aqui no fim da história. E a gente já não estava mais no ministério, né? Era ministério de louvor na época. Eu não era pastora não, tá, gente? Isso tem muitos anos. E foram quase 2 anos ou 2 anos assim. Até um dia que, depois de ser convidada por várias vezes, eu fui na Nova Vida, lá da onde eu sou pastora hoje, em Jacarepaguá, 2008. Último domingo de janeiro de 2008. E nós fomos lá visitar aquela igreja. Nunca tínhamos ido lá, não conhecíamos. E quando a gente entrou, a pessoa que estava na recepção, uma mulher que estava na recepção, que eu não consigo lembrar de jeito nenhum quem é, aquela moça que estava ali, ela me deu um abraço de boas-vindas. E na hora que ela me deu aquele abraço de boas-vindas, eu desabei num choro. Eu chorava assim, copiosamente. Sabe por quê? Porque naquela hora, naquele abraço, eu percebi claramente a falta que estar na igreja, que estar em comunhão com o corpo de Cristo estava me fazendo. Naquela hora eu desabei porque eu senti como se fosse o próprio Senhor me abraçando e me falando: volta, filha. Eu não te criei, não te formei, você não teve um encontro comigo para você ficar em casa ferida. Eu tenho cura para você, eu tenho renovo para você, eu tenho água viva para você, eu tenho como restaurar a sua vida, tirar as dores que estão ali latentes, renovar o teu ministério e fazer tudo novo. Naquele abraço eu percebi tudo isso, queridos. E ali, naquele dia, foi um marco na nossa vida. E ali eu nem sabia. Aquele abraço estava começando a minha cura. E lá atrás, em 2008, começando o que eu também nem sabia, né? O meu ministério, que, né, veio acontecer em 2021. Mas o Senhor já estava ali cuidando. Sabe por que eu lembrei disso e estou te falando isso? Porque é tão mais fácil, nesses momentos de sequidão, nós ficarmos, eu vou ficar, como eu já ouvi pessoas falarem, eu vou ficar quietinha no meu canto, eu não vou fazer nada, eu vou me esconder, eu vou entrar numa caverna. Não caia nessa armadilha. Isso é uma armadilha de Satanás para poder te afastar cada vez mais do corpo de Cristo. Deus tem renovo para você, querido. Deus tem renovo. E deixa eu te falar uma coisa: se por um acaso você estivesse se sentindo fraco ou alguma coisa assim, porque a igreja te feriu, a igreja, o corpo de Cristo, não estou falando de denominação, a igreja te feriu, tenha certeza que vai ser a própria igreja, o próprio corpo de Cristo que Deus vai usar para te curar e para renovar a sua vida. Porque foi isso que aconteceu comigo e minha família. A igreja, no geral, o corpo de Cristo que me feriu, foi o instrumento que ele usou para me restaurar e me reanimar e derramar essa água viva. Então, busque do Senhor. Não crie cisternas, não faça cisternas. É isso aqui, eu não preciso tanto dessa água viva, não. Isso aqui me satisfaz. Deixa eu te falar e eu já vou terminando. Pode até satisfazer qualquer outra coisa fora do Senhor, sim, pode até te satisfazer por um tempo, tem prazo de validade, mas só o Senhor tem aquela água viva, que se Ele te der, como Ele disse lá para aquela mulher samaritana, se eu te der dessa água, se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Então, se encha da água de Deus, se embrague, não, gente, a palavra vai sair errada, então eu vou mudar. Se encha completamente da água do Senhor, deixa Ele te renovar e seja um instrumento dele para revelar para outras pessoas que Ele sim
é a água viva que tem o poder para saciar. Seja um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, dirigidos por Ele, sendo água quente para trazer cura e água fria para refrescar e saciar a vida daqueles que estão ao seu redor. Amém? Amém, glória a Deus. Bom dia para você que entrou depois. Você não estava aqui nenhum dia dessa semana, a gente está junto aqui até amanhã. Amanhã é sexta, né? Até amanhã. E semana que vem o Bispo André volta aqui com vocês. Mas tem sido bom demais. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque nós podemos ter essa certeza de que Tu és essa água viva, que nos sacia o tempo todo. Senhor, em nome de Jesus, não permita que a gente caia em nenhuma armadilha do inimigo. Senhor, para que, achando, olha, é isso aqui que vai te saciar, é isso aqui, não, que a gente não caia nessa armadilha, Senhor, mas que em nome de Jesus, que nós busquemos a cada dia beber mais e mais da Tua fonte de águas vivas, Senhor. E que nós sejamos renovados, impulsionados a cada dia. Que a cada dia, Senhor, essa água viva nos encha cada vez mais a ponto de nós estarmos cada vez mais apaixonados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. E eis-nos aqui, usa-nos, Senhor, para ser esse canal na vida de outras pessoas, que vai trazer cura e vai trazer frescor, Deus, que só Tu tens. Em nome de Jesus, Senhor, essa é a nossa oração. Amém. Amém, queridos, mas deixa eu só falar uma última coisa. Isso não é automático. A nossa busca por Deus não vai acontecer automaticamente. Automaticamente eu vou ficar fazendo nada. Não, seja intencional na sua busca pelo Senhor. Seja intencional na sua leitura da palavra, no estar na casa de Deus, no assistir o culto. Renove a sua mente na palavra, se encha da palavra de Deus. Não é, se você ficar no automático, não vai acontecer nada não. Mas busque, te garanto uma coisa. Quanto mais você se encher dessa água viva, mais sede, não sede para encontrar algo para preencher, não, mas mais sede no sentido é bom demais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, porque Ele é assim, uma fonte inesgotável. O teu Deus é uma fonte inesgotável, que Ele quer jorrar em você. Amém? Só lá assim, a Anitta botou aqui, nos afasta do que nos afasta de Ti, é isso aí, que essa seja a nossa oração. Senhor, nos afasta de tudo aquilo que possa nos afastar de Ti. E pegando isso que a Anitta falou, às vezes, queridos, às vezes a gente pensa que só um pecado nos afasta do Senhor. Não, às vezes não é só um pecado, mas aquilo que às vezes é até lícito, mas não convém. Aquilo que às vezes se está fazendo, o que a palavra nos diz? É que a gente deve olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o próprio Jesus. Se alguma coisa está te afastando de olhar firmemente para Ele, não continua não, dá uma parada. Começa a refletir sobre isso, começa a colocar diante de Deus e ver se, apesar de ser lícito, se convém. E o Senhor é contigo e Ele te ajuda e Ele te abençoa. Que Deus te abençoe. Até amanhã a gente está de volta aqui, se Deus quiser. Um beijo, um dia abençoado. Aproveitem o feriado de vocês aí no Rio de Janeiro, descansando em família, aproveitando para passear, que eu vou aqui para o meu treinamento aqui em São Paulo. Mas glória a Deus, estou muito feliz por isso. Que Deus abençoe vocês. Tchau.